Boa tarde a todos. Vamos iniciar a segunda audiência pública quadrimestral da saúde, onde estaremos apresentando a produção da saúde do NIS 2, Mirador, do NIS 1 de Quatro Marcos, as receitas e as despesas do período. Aqui a caracterização da rede municipal, onde traz como Fundo Municipal de Saúde o CNPJ, endereço, telefone, e-mail, e o período da vigência do Plano Municipal, que é de 2022 a 2025. A relação dos serviços da saúde, na parte da Secretaria de Saúde, Unidade Básica de Saúde, NIS 2, Mirador, NIS 1, Quatro Marcos, Clínica Odontológica de Mirador, Clínica Odontológica de Quatro Marcos e Clínica de Fisioterapia. As equipes da saúde, nós temos tanto a equipe de saúde bucal e a equipe de saúde da família. Depois nós temos os procedimentos e os serviços prestados. Daí nós temos consulta médica NIS 1 e NIS 2, no período de maio, 676, junho, 606, julho, 817, agosto, 546, totalizando 2.645 consultas. Visitas domiciliares profissionais nível médio, 135 em maio, junho 73, 51 em julho, agosto 115, totalizando 374 visitas domiciliares. Consultas de pré-natal, 29 em maio, 36 em junho, 24 em julho e 3 em agosto, totalizando 92 consultas pré-natal. Consultas de enfermagem, 703 em maio, 398 em junho, 322 em julho, 295 em agosto, totalizando 1.718 consultas de enfermagem. Aferição de pressão, 681 em maio, 577 em junho, 744 em julho e 489 em agosto, totalizando 2.491 aferição de pressão. Aferição de temperatura, 157 em maio, 117 em junho, 114 em julho, 65 em agosto, totalizou 453 aferição de temperatura. Aferição de peso, 54 em maio, 64 em junho, 66 em julho e 36 em agosto, totalizando 220 aferição de peso. Glicemia capilar, 169 em maio, 90 em junho, 136 em julho, 140 em agosto, totalizando 535. Curativo simples, 23 em maio, 13 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, totalizou 47 curativos simples. Administração de medicamentos, 112 em maio, 67 em junho, 42 em julho, 103 em agosto, totalizou 324 administração de medicamento. Preventivo colo do útero, 9 em maio, 4 em junho, 2 em julho, 11 em agosto, totalizou 26. Mamografia, 10 no mês de maio, realizada, no mês de junho, 9, no mês de julho, 9, em agosto, 13. Totalizou 41 mamografias. Depois nós temos visitas domiciliares de agente comunitário de saúde, 894 em maio, 711 em junho, 1.381 em julho e em agosto 1.125. Totalizou 4.111 visitas domiciliares de agente comunitário de saúde. Visitas residenciais de combate, dos agentes de combate a endemias, que são os ACE. 679 em maio, 679 em junho, 516 em julho, 515 em agosto, total
2.389 visitas nas residências pelos agentes de combate a endemias. Consultas especializadas agendadas, que é a parte do agendamento, 372 em maio, 316 em junho, 330 em julho, 293 em agosto, totalizou 1.311. Números de pacientes faltosos em consultas agendadas, 121 em maio, 78 em junho, 47 em julho, 50 em agosto, totalizou 296. Números de pacientes faltosos em exames agendados, 256 em maio, 164 em junho, 135 em julho e 148 em agosto. Totalizou 703 pacientes faltosos em exames. Inspeções sanitárias, 6 no mês de maio, 5 em junho, 7 em julho, 5 em agosto, totalizou 23 inspeções sanitárias. Casos de dengue notificado e positivos. No mês de maio, 95 notificado e 46 positivo. Em junho, 9 notificado e 17 positivos. Em julho, 7 notificado e 4 positivo. Em agosto, nós tivemos 1 notificado e 1 positivo. Total, 112 notificados e 68 positivos. Demandas registradas na Ouvidoria de Saúde, 2 no mês de maio, 2 no mês de junho, 11 no mês de julho e 3 no mês de agosto. Totalizou 18 demandas registradas na Ouvidoria de Saúde. Números de exames de sangue coletados que o município pagou pela essa prestação de serviço. 2.299 exames no mês de maio, 2.091 no mês de junho, 1.798 em julho e 2.199 em agosto. Totalizou 8.387 exames de sangue realizados nesse período. Pacientes atendidos na farmácia por mês, 2.096 em maio, 1.976 em junho, 2.137 em julho e 2.017 em agosto. Totalizou 8.226 pacientes atendidos. Números de passagem para tratamento fora de domicílio, 23 em maio, 32 em junho, 22 em julho, 34 em agosto. Totalizou 111 tratamentos fora de domicílio realizado. Número de viagens com o carro, feito para fora também, levando pessoas para tratamento fora do domicílio. Somente no mês de julho que tivemos que a maioria dos pacientes nossos teve como enviar por ônibus, Depois tivemos consultas psicológicas, no mês de maio, 87, no mês de junho, 95, no mês de julho, 54, no mês de agosto, 111. Totalizou 347 consultas psicológicas. Atendimento de fisioterapia, no mês de maio, 440, de junho, 446, julho, 448 e agosto, 454. Deu um total de 1.788 atendimentos de fisioterapia. Vacinação. No mês de maio, 647, no mês de junho, 245, julho, 111, agosto, 240. Foram feitas vacinas em 1.243 pessoas. Consultas odontológicas, 110 em maio, 97 em junho, 181 em julho e agosto 128. Totalizou 516 consultas odontológicas. Ações coletivas de flúor, bochecho e escovação. Maio 30, junho 20, julho tivemos 0, que tinha o recesso escolar, as férias, e no mês de agosto 20, totalizou 70 no período.
Consultas médicas no Hospital Santa Mônica, em Rondon. 103 consultas em maio, 99 em junho, 58 em julho, 72 em agosto, totalizou 332 consultas. Internamento no Hospital de Rondon Santa Mônica. 17 em maio, 21 em junho, 11 em julho e 12 em agosto. Totalizou 61 internamentos. Cirurgias eletivas, 3 no mês de maio, 3 no mês de junho, 1 no mês de julho e 14 cirurgias no mês de agosto. Totalizou 21 cirurgias eletivas. Passo daí a palavra para a secretária, quiser fazer algum esclarecimento. Boa tarde a todos, né? Como vocês viram ali na produção, né? A produção foi bem fechada mesmo, bem pesada, tá? Agora esses outros quadrimestres que vem aí, acredito que aumente mais ainda, porque o nosso fluxo ainda está caminhando, ainda está desenvolvendo vários outros serviços e estamos à disposição. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, procura a gente lá na secretaria, né? A gente está pronta lá a esclarecer qualquer dúvida, tá bom? E eu quero agradecer o Cleverson por apresentar a nossa produção e vamos para as outras, né? Para as próximas. E muito obrigada. Na parte de receitas, nós temos quanto? Então, nós tivemos aqui fonte livre aplicada na saúde, 839.405,19. Na parte dos 15% da saúde, 1.298.419,37. Alienações da saúde, só rendimento de aplicação, R$ 112,57. Bloco de custeio das ações e serviços públicos da saúde, nós tivemos uma arrecadação de R$ 343.168,16. Na fonte 500, que é a parte de investimento da atenção primária, que é recursos que vêm para comprar os veículos da saúde, ambulância, vans, ônibus, né? Então é tudo nessa arrecadação. Nós tivemos 2 liberações de recursos já pelo governo do estado, de 2 veículos de R$ 100 mil cada um, de totalizando R$ 276.334,28. Nós temos ainda um outro terceiro veículo para ser liberado também. Aí estamos até aguardando aí mais alguns dias para ver se o governo libera, acreditando o dinheiro na conta para a gente fazer um processo licitatório só, adquirindo os 3 veículos novos. Bloco de investimento do SUS, que é do governo federal, só teve rendimento de aplicação, R$ 19,60. Depois as transferências destinadas aos agentes de combate à saúde, os ACS, e os agentes de combate a endemias, né? R$ 109.296, o total no segundo quadrimestre. Depois, na assistência financeira do piso de enfermagem, R$ 39.108,88. E na fonte 1494, que é o bloco de custeio da parte de emendas individuais, que o deputado encaminhou, foi 200 mil, mais o rendimento de aplicação, já temos 203.029,80, que nós também temos que encaminhar ao Poder Legislativo para criar a dotação para poder estar utilizando esse recurso. E emendas de bancada, que já é um recurso que veio lá do início do ano, só tivemos rendimento de aplicação de R$ 387,57. Então, totalizou no quadrimestre R$ 3.109.281,42. Tivemos um aumento de 25,17%,
em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de 2.483.000. Nos 8 meses já do ano, nós já tivemos uma arrecadação de R$ 5.593.174,77 para a saúde. Na parte da despesa, então nós temos, primeiro de tudo, são os rateios, né, que são os consórcios públicos. Então nós temos essa tela só de consórcio público, que temos lá Consórcio Intermunicipal de Saúde, que é o CIS, ou o CRE, como muitos conhecem, que é em Paranavaí. Vocês podem perceber que dobrou o valor. Então, no primeiro quadrimestre nós gastamos 172 mil e agora gastou 344 mil. Será que a população está tão doente assim? A população está doente, aqui eles não vão. Vocês têm que pagar. Só esse período aí, mais de 700 faltas. No SAMU, tivemos um aumento também do valor do rateio, foi para R$ 16.889,84, e no consórcio Intergestores Paraná Saúde é só no primeiro quadrimestre que tem. Então, totalizou uma despesa através do consórcio de R$ 361.177,66. Tivemos um aumento de 91,87% em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de 188 mil. Então, assim, nessa parte de consórcio, uma das coisas que, assim, eles encaminharam recentemente um aditivo para fazer, a previsão era para os 12 meses, o contrato de rateio, em 8 meses foi gasto. Então, a previsão que tinha sido feita o ano passado para gastar com o consórcio público de Paranavaí, em 8 meses gastou ele total. Aí nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses ainda. Fora que também a dotação, o que eu tinha previsto no orçamento, já se foi. Inclusive tem que encaminhar. Para pagar o mês de agosto eu tive que suplementar por decreto e agora está fazendo aí um processo, encaminhando para o legislativo para poder estar suplementando mais, porque por mês ele está gastando em torno de R$100 mil só no consórcio em Paranavaí. É tomografia, é ressonância, só não entra a parte de exame de sangue. Cirurgias eletivas, ela entra uma parte o município paga e a outra parte o governo estadual paga. Ela entra aqui também, nessa parte. O que o município paga, ele está embutido aí. A parte de passagens também, que é pela Garcia, que vai com o ônibus lá fretado diretamente pelo consórcio, ele também entra aí, que são aquelas passagens que foi para tratamento fora de domicílio. Então ele entra também tudo aí no consórcio. A única coisa que não entra aqui nessa parte da saúde é a despesa da casa-lar, que ele vai entrar na assistência social, na outra audiência pública. Ele pertence ao consórcio intermunicipal de saúde e outros serviços agora, né? Mas na audiência da saúde a gente só traz a despesa da saúde. Tá? Então é uma despesa que aumentou bastante. Depois nós temos vencimentos, 927.519,23, obrigações, que são os encargos sobre a folha, 127.782,30, rateio nós já falamos, aqui também, diária, R$ 5.259,48. Depois nós tivemos material de consumo, R$ 486.533,71. No material de consumo, nós temos o quê? O combustível, R$ 197.666,65. Gás engarrafado, que é a parte do gás e a parte de oxigênio, R$ 1.651. Gêneros de alimentação, R$ 52.000.
Material odontológico, 7.698. Material de expediente, 6.167. Material de processamento de dados, 2.514,30. Material de acondicionamento e embalagem, 6.532. Material de limpeza, 17.883. Material para manutenção de bens imóveis, 8.211. Depois, material de proteção e segurança, R$ 165,00. Material hospitalar, R$ 7.454. Material para manutenção de veículos, R$ 156.397. Material para reabilitação profissional, R$ 21.475. Totalizou R$ 486.533,71. Tivemos uma queda de 7,13% em comparação ao primeiro quadrimestre, de 523, que o valor foi R$ 523.926,31. Nos 8 meses, material de consumo, nós já tivemos um gasto de R$ 1.10.460,02. Esse material para reabilitação profissional, está chegando a maioria dos materiais agora, foram cadeiras de banho, cadeira de roda, e outros tala também, várias bengala, andador, então tudo isso daí foi pedido, feito um processo licitatório para poder a gente também estar atendendo a população. E seria gênero de alimentação na saúde, né? Da saúde, ele entrou 15 mil e depois 52 mil lá no segundo quadrimestre. É porque os gêneros de alimentação, ele entra também o leite. O leite que é para as crianças recém-nascidas, o leite dos idosos, aquele leite em pó ou aquele leite em líquido que tem algo específico que é usado. Então ele entra como gêneros de alimentação e não como gêneros de doação igual ao medicamento, que ele não é classificado como medicamento, ele é classificado como um suplemento. Tá? É porque, assim, nós tínhamos bastante leite que tinha sido pedido na licitação lá do ano passado, lá em novembro e dezembro. Aí no primeiro quadrimestre não precisou pedir, aí agora já precisou pedir. Aí que nem, por exemplo, até quinta-feira, sexta-feira, já foi feito um novo pedido de leite novamente. Então, assim, é onde vai usando bastante. E daí, assim, tem criança que muda, daí o município tem lá 20 latas, depois acaba usando, perde, porque os vencimentos é 6 meses, é rápido, então assim, é bem dificultoso essa parte aí de leite, porque assim, você vai num médico lá fora, o médico, vai ser o NAN 1, o NAN 2, o Aptamil, o Sustage, Pregumin, tem outros nomes ali, que assim, a gente tenta licitar, mesmo com o receituário médico, as empresas batem em cima, porque eles querem vender o que eles têm. E os médicos, ultimamente, eles colocam, eu quero Nestlé, eu quero tal marca, que são essas marcas que a gente conhece, que a gente vai numa farmácia e a gente conhece, que é esse NAN, esse Nestogênio, Aptamil, né, Sustage, essas coisas assim. Então, assim, o município tenta também adquirir isso daí, para depois não acontecer da criança não se adaptar e ir lá no Ministério Público, o Ministério Público comprar de qualquer jeito. Então, assim, na licitação a gente até coloca a marca, coloca os encaminhamentos que tem dos pacientes para poder a gente fornecer o que os médicos estão receitando aí, nessa parte de leite aí. Da parte aqui de despesas de veículo, eu acho assim que também temos que, chegando esse outro recurso, se também demorar para chegar,
Eu acho que tem que fazer a licitação e já adquirir esses outros 2 recursos que já está em conta e vendendo esses mais velhos, porque é só despesa e não adianta, porque se tiver 30 carros, 40 carros, 50 carros, vai ter 50 carros rodando por dia. Então, assim, quanto mais carro, mais despesa. Então, e falta carro. Então, assim, para vocês verem, só de combustível na saúde, já se gastou 389 mil em 8 meses. Tá? Aí nós temos depois material de distribuição gratuita. Então, na saúde, a distribuição gratuita aqui, nós adquirimos nesse quadrimestre 83.402,16, porque lá no primeiro quadrimestre nós já tínhamos comprado 464 mil de medicamentos. Então, assim, conforme a empresa vai entregando, vai chegando, que depois a gente vai liquidando e vai pagando. Então, assim, muitos medicamentos que foi pedido lá em janeiro, muitos acabou de entregar agora, há pouco tempo. Medicamentos que ficou lá 6 meses sem vir, teve medicamentos agora recentemente que chegou, medicamentos de estômago, alguns medicamentos que estavam em falta direto pela fábrica, pelo laboratório. Então teve algumas coisas assim recentemente que até eles entregaram agora. Então por isso que até a questão de medicamento aqui no segundo quadrimestre diminui, porque nós já fizemos um pedido bem grande aqui no início. Então, nos 8 meses já totalizou 548 mil só de medicamentos. Outras despesas de pessoal decorrente de contrato, 41.373,78. Outros serviços de terceiro pessoa física, 11.878,79. Locação de mão de obra, 35.743,02, que aí são os terceirizados, né? Então, nós temos terceirizado para limpeza no posto de saúde aqui e no posto de saúde lá no distrito, né? Nos 2 locais. Outro serviço de terceiro pessoa jurídica, aí nós temos a tabela aqui. Aí a parte do CIEE, R$ 83,15. Locação de máquinas e equipamento, 8.316. Manutenção e conservação de bens imóveis, 1.598. Manutenção e conservação de máquinas e equipamento, 2.080. Manutenção e conservação de veículos, 39.789,61. Exposições, congressos, conferências, R$ 324. Multas, R$ 1.094,30. Fornecimento de alimentação, R$ 12.603,60. Serviços de energia elétrica, 14.783. Serviços da Sanepar de água, 3.335. Serviço de comunicação em geral, 1.560. Serviço de seleção e treinamento, 3.700. Serviço médico hospitalar, odontológico, laboratorial, R$ 221.187,36. Serviço de telecomunicações, R$ 719,20. Serviços gráficos, R$ 995,86. Seguros em geral, R$ 1.841,90. Parte de limpeza e conservação, R$ 4.650. Hospedagem, R$ 3.825,36. Serviços bancários, R$ 209,92. Serviços de controle ambiental, R$ 11.200. E outros serviços de terceiros, R$ 50. Totalizou R$ 333.946,89. Tivemos um aumento de 3,69% em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de 322 mil. Nos 8 meses já tivemos uma despesa em 656.020 centavos. Tá? A parte de controle ambiental, que aumentou um pouco, foi feita uma nova licitação para a empresa que faz o recolhimento de lixo hospitalar, aonde foi reajustado o contrato deles, tá? Então é uma das coisas que aumentou.
Nessa parte de serviço médico hospitalar, a despesa também com o hospital em Rondon, o município pagava um valor X, eles venceu os anos que poderia o município renovar, então nessa nova licitação eles também pediram um reajuste de preço, tá? Então subiu um valor considerável, mas ainda bem mais baixo do que o município gastava há anos atrás, quando tinha o hospital em Paraíso do Norte. Tá? Uma das coisas, sim, então, foi do hospital, que teve esse aumento, o controle ambiental ali, que também teve. Seria mais... Essa parte de exposições aqui foi tenda, que foi locado. A multa aqui é a parte de motorista, né? São as multas de veículo, onde o município empenha e depois desconta na folha de pagamento deles. Então seria mais essa parte aí de despesas. Aí voltando aqui, depois nós temos serviço de telecomunicações, R$ 5.122. Depois, auxílio alimentação, R$ 71.112,75. É a parte do Vale Alimentação e das notas também dos servidores da saúde, que pertence à saúde, que vai para fora, e traz as notas para ser reembolsado da parte de alimentação. O Executivo baixou um decreto, estipulou agora o valor está lá, o máximo R$ 50, horário tanto para almoço como também horário para janta de pessoas que estiver fora do município e os critérios, as notas fiscais conforme determinação do Tribunal de Contas. Tá? Então hoje tem um decreto, passou daqueles horários, o município não reembolsa mais a nota se for um horário fora daquele, porque ninguém vai almoçar 2h30, 3h da tarde, se não almoçou meio-dia, né? E também não vai jantar 11h da noite, né? Porque algumas notas vinham assim antigamente. Então, teve que pegar, estabelecer critérios para depois motorista ou servidores, funcionários, qualquer um igual para todo mundo, tá? E todas as notas, tanto da saúde como dos outros setores, é vistado pelos secretários da pasta. Tá? Todos os secretários da pasta vista a nota do servidor que teve, até para conferir, porque não é nós na contabilidade que vamos saber se ele estava para fora ou não. Então quem tem que saber é o pessoal de cada setor, de cada secretaria. Depois nós tivemos obrigações tributárias aqui, que é a parte de impostos, R$ 2.511,29. Outros auxílio, que é do médico lá do Mais Saúde, do médico Mais Médico, né, que a gente paga a parte de alimentação, a parte... E depois equipamentos, R$ 4.067,67. Totalizou uma parte de despesas empenhada em R$ 2.505.430,73. Tivemos uma queda de 18,72% em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de R$ 3.082.000. Tá? Então, assim, uma das quedas bem grande, né, brusca, principalmente no material de distribuição gratuita, porque a gente empenhou bastante, né, para aproveitar o saldo das licitações que ia vencer no início lá do exercício, e as empresas foi entregando conforme ia chegando para eles lá. Tá? E totalizou uma despesa de R$ 5.587.916,89 nos 8 meses ali pertencendo à saúde. Depois nós tivemos o pago. Então, quanto que nós pagamos até 31 de agosto? R$ 2.848.417,24.
tivemos um aumento de 7,79% em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de 2.642.000. Depois nós temos o a pagar acumulado. Então, lá no primeiro quadrimestre, nós tínhamos lá 440.000 a pagar, que tinha bastante essa parte das vans que foi comprada lá no início e que veio entregar no período ali de maio para frente. Então, ele estava empenhado lá no primeiro quadrimestre e agora no segundo quadrimestre, vocês podem ver que só ficou R$ 1.649,90 nessa parte de equipamento e material permanente, né? Quando ele se entregou, o município já foi lá e pagou. Então, material de consumo, 42.000, está a pagar para o mês de setembro. Distribuição gratuita, 34.350. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, 3.709. Serviço de telecomunicações, R$ 552. Auxílio alimentação, 14.065. E os equipamentos, 1.649. Então, totalizou a pagar para o mês de setembro, R$ 97.042,67. Então, são coisas que o município fez o pedido, chegou até 31 de agosto, eles não entregaram, então, quando entrega, que o município vai e faz o pagamento para as empresas, tá? Então, ele passa a pagar para o próximo quadrimestre. Aí nós temos o nosso índice constitucional, que é o quê? A aplicação em ações e serviços públicos da saúde. A base legal é a Lei Complementar 141, lá de 2012, no artigo 7, que fala que os municípios do Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos da saúde, no mínimo 15% da arrecadação de impostos que se referem ao artigo 156 e dos recursos que tratam o artigo 158 da linha B do inciso 1 do caput e do parágrafo 3º do artigo 159. Tá? Então essa é a base legal aonde todos os municípios do Brasil têm que aplicar no mínimo 15%. Então esse 15%, ele não é todos os meses, não é? Ele é em 31 de dezembro. Se chegar lá no mês 6, um exemplo, o município aplicou 30% na saúde, mas se chegar lá em 31 de dezembro, o município aplicou só 12%, ele não atendeu o mínimo que seria 15%. Então é lá em 31 de dezembro, quando nós fecha o ano, passa para o próximo exercício, ele tem que estar atingido os 15%. Tá? Quanto que hoje nós já aplicamos na saúde? 23,21%. Ele é calculado em cima do quê? Dos impostos e das transferências, que hoje, até 31 de agosto, nós já tínhamos arrecadado 17.772.267,17 que são as receitas que está descrito nessa base legal, tá? Então, a base legal dela, que o município tem que aplicar o mínimo de 15%, nós já arrecadamos esse valor. E desse valor, o mínimo exigido seria R$ 2.665.840,08. Quanto que nós já aplicamos em saúde, a parte liquidada? R$ 4.124.890,80, que é a parte da despesa que pertence os 15%, fora as outras despesas dos programas, agente comunitário de saúde, saúde bucal e os demais programas da saúde, tá? Então aqui é somente o valor que é a obrigação do município aplicar, tá? Então nós já aplicamos acima do mínimo R$ 1.459.000 com recursos próprios do município. Então por isso que ele já ultrapassa os 15%, né? Praticamente aí 8,21% a mais do que os 15% da saúde. Depois, o boletim da tesouraria. Então, o saldo que ficou em conta em 31/8,
nós temos o saldo anterior, os depósitos, as retiradas e o saldo atual. Então, os 15% da saúde, R$ 168.682,69. Alienação da saúde, R$ 544,94. Custeio do SUS, R$ 15.560,66. Investimento do SUS, R$ 148,20. O Fundo Municipal do FAF, a parte estadual do custeio, R$ 78.543,53. A parte de investimento, R$ 333.440,29. A parte do piso de enfermagem, R$ 14.555,33. Emendas de saúde do custeio. Então, nós temos uma emenda que ainda tem R$ 4.020,99. Serviços de prestação do SUS, R$ 233,45. E a última emenda que veio, 200 mil, que mais o rendimento. Então, hoje nós temos R$ 203.029,80. Que vai ter, então, o saldo que passou para o mês de setembro, R$ 818.759,88. O que precisam todos entender? Que nem essa emenda da saúde, que tem 4 mil, essa emenda que tem agora 203 mil aí, ele começou o quê? Através lá dos ministros do STF, aonde a mídia, a televisão fala muito, a emenda PIX, prefeito faz o que quer, governador faz o que quer. E não é bem desse jeito aí que a televisão fala. Então, assim, foi colocado agora regras, mais regras. Então, assim, muita coisa que eu podia lá pagar um exame, que eu podia lá pagar laboratório, que eu podia pagar diversas coisas, para esse ano já foi vetado. Não posso mais. Então, assim, tem muitas coisas que eles passaram a engessar novamente essa questão dos recursos de emenda. Então, a emenda é uma questão onde o deputado ele libera lá para o prefeito, para o vice-prefeito, para os vereadores de sua base e assim por diante, para poder aplicar ou em capital ou aplicar em custeio. O custeio, a única vedação que tem é a aplicação em folha de pagamento. As demais despesas e medicamento também que não pode, que é distribuição gratuita. As demais despesas, o município poderia pagar com essas emendas. Agora, teve esse questionamento do Supremo, né, a nível de Brasil. Então, a partir de dezembro do ano passado, eles começaram a fazer essas vinculações e agora começou a ter que indicar no que vai ser gasto. O recurso vai ser gasto para conserto de veículo, para aquisição de combustível. Então, ele está tendo essas limitações que foi, essas regras que foi colocado. Mas se fosse para ter o objeto, eu entendo assim, que daí seria um convênio. O convênio a gente tem que ir lá e fazer um plano de trabalho e deixar determinado no que vai ser gasto, como vários convênios que o prefeito já conseguiu para o município. Então, a emenda, essas emendas, seria uma coisa mais tranquila para se gastar, para se pagar essas despesas que tem da saúde. Mas, infelizmente, agora eles passaram a colocar regras para poder estar utilizando esse recurso. Então, uma coisa que você poderia estar utilizando, pagando diversas despesas ali da saúde, infelizmente agora já não está podendo mais. A CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, estão brigando, conversando com o Supremo para ver essa questão dessas determinações que está tendo. E depois, no balancete, nós temos a nossa arrecadação de 5 milhões, a nossa despesa, as contas a pagar, o saldo que tem que ser transferido depois em setembro, que são dos empenhos a pagar, e fecha em R$ 6.466.000
504,04. Alguma pergunta que vocês têm sobre na parte da saúde, dessa parte da despesa da saúde? Deixem aberto para fazer os questionamentos, para a gente depois estar iniciando a audiência de metas fiscais. Temos praticamente aí mais 5 minutos aí. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento para... A gente tinha que tentar resolver esse problema dos faltosos, né? Porque 700 pessoas que marcam consulta e não vai, é quanto que vocês pagam? Esse gasto lá de 300 e pouco a mais que nesse quadrimestre, que no passado foi 170 e alguma coisa, né? 70 mil. De qual despesa? Um dos quadros que foi falado lá atrás. Exame das coisas que o pessoal Os gastos se lá. não vai. Ah, do consórcio? Deve ser. Eu acho que é essa aqui. Do consórcio. 344 mil e aqui 172 mil. Isso daí subiu muito, né? Subiu. Dobrou. Dobrou. Na audiência passada foi falado, a Jane colocou, de cortar as pessoas que recebiam medicamento, que vinham de fora fazer exames aqui, que vinham para cá só para fazer cirurgias. Isso foi cortado ou continua por isso que aumentou? Por que eu não tenho alguma justificativa para esse valor, chegar nesse tanto de consultas, exames aí? Passo a palavra para a secretária, para ela estar aí respondendo o questionamento. É o seguinte, tudo que o consórcio hoje é pago. Tudo é pago. Você faz uma cirurgia, por exemplo, nós temos um credenciamento de cirurgia eletiva, o município é dentro do tal X de contrapartida. Tudo é contrapartida. Se vem uma cadeira de roda, é contrapartida do município. Tudo se paga pelo consórcio. Tudo. Não foi a cirurgia que estava agendada que vinha esse valor no valor. Se eu pego um exemplo só para vocês, a gente tem a parte da assistência social lá no consórcio. Lá não é de graça. Lá o município paga, paga e bem pago. Tá? A sonda é paga, tudo é pago. Tudo. Então, se cresceu muito o serviço pelo consórcio, o município está utilizando quase todos os serviços através do consórcio. Porque a gente não consegue licitar, para tudo que tem lá, licitar tudo. Então, tudo é lá, é só descartável, tudo que vem do consórcio, tudo o município paga. Tudo. Então, assim, nós temos uma oferta muito grande de serviço, tudo pago. Tudo pago. Tem, igual semana passada, chegou uma pessoa aqui, mas é de graça, o SUS oferece, o SUS dá. Não é SUS. É SUS sim, a maneira de falar. Mas o município paga, sai do óculos do município. Tá? Até o óculos. Ai, o óculos ganhou um óculos lá no SUS. O município paga. Ganhou uma prótese aqui, o município paga. Tá? O município paga. Tem tudo a contraparte, tudo que vocês acharem de serviço no consórcio, pelo CREA, o município paga. E bem pago. Uma consulta de especialidade é 110, 120 reais. Uma falta, na falta, ali na questão da falta, eles falam assim, que se o paciente não compareceu, não entregou a requisição, o município não paga. Compensação, a gente sofre uma penalidade muito grande, que é a perda do profissional. Porque ele reservou aquela vaga lá para o paciente, e o paciente vira dor na frente. Quem é indemnizado? A vaga do município. Ele falou muito mesmo. Então, assim, cresceu-se a oferta de serviço, mas também cresceu-se o pagamento. Tudo. Eu vejo isso tudo. Na ressonância, vocês acham que tudo está tudo? Não. O município paga seus 900. Isso porque tem um auditor, hoje, que audita todos esses exames caros, é auditado pelo auditor no consórcio, para ver se realmente tem necessidade de fazer o exame, se não tem. Então, Então, a procura foi maior nesse período. Por isso que aumentou. Os valores de cada especialidade aumentou também. Também. Consulta real de 86 passou a 110. Gente, tudo
Tem casos que a gente tem que rever o nosso conceito, porque pode estar na frente, né? Lá na frente é o nosso nome que está lá na frente, então assim, se a clínica de direito do sistema SUS não vai sair do foco da prefeitura, não tem como eu negar o atendimento. Não tem como. Agora, aquilo que sai dos focos do município, o município tem como relação. Infelizmente sai do nosso. E tem aquela agora, com os programas, assim, fazer o português bruto e tudo, cada macaco do seu bairro. Então, cada um dos seus moradores, se o município quiser, né, manter a qualidade de serviço, é assim, atender os nossos e exigir para o município. E tem muita gente procurando aqui, tem, eu não sei da onde brotou tanta coisa. E a gente está tentando segurar. Então, Eu queria que, assim, tipo, a punição que a saúde poderia estar dando a esses faltosos. não vai acabar assim. Não vai. Ele vai. Agora vocês sabem quem é? Sabe? Nós fizemos o túmulo. Isso. Apelidou de túmulo. Marcou, confirmou, pegou a guia e não veio e levou lá para falar que ia marcar. Ó, sabe aquela caixinha ali, ó? Então, há uns 15 dias atrás, minha mãe foi organizando de segunda-feira, ela chegou lá, o gordinho postou o ônibus, foi 2 pessoas. Aí o gordinho falou, tá vendo? Segunda-feira, ó. Vem ninguém fazer. Mas estão avisando também, porque teve um caso que eu estava organizando no começo do ano, em fevereiro. Eu organizei um evento e daí tinha bastante gente da terceira idade participando. Eu estava com tudo certo, eles me foram me avisar mais, quase 5 horas da tarde, que eles ficaram sabendo que teve consulta. Não sei se é verdade deles, eu estou comentando assim, será que estão avisando? Não. No horário certo. Ó, nós temos um meio de WhatsApp. Nós temos 4, para ter testemunha disso, os celulares. O celular, ele não recebe a resposta de volta, ele só manda. A pessoa vem buscar, pega a guia e não. Pegou a guia. Pegou o mais inteligente que virar é que pega a guia. Se não pegasse a guia, a gente, ó, tem vezes que fica lá até 7 horas da noite, invertendo os consultos. Para não perder isso, você sabe, se perder, nós vamos ser penalizados lá, igual a cota do neuro, a cota do curso. Nós temos 4. Se é o município primeiro vai, eles taxam o mirador e falam, não, o mirador não precisa. Faltou 4 esse mês. Isso é a resposta da realidade. Eu vou pedir, eu não tenho nada para pedir. Por quê? Faltou. Então, assim, nunca ficou lá dentro do agendamento, passei sem ser avisado. Existe assim, gente folgada. Folgada, que eu acho que quer que a gente vai mostrar no produto. Tá? Mas isso aí eu posso garantir para vocês. Não fica lá. Se avisa em cima da hora, muitas vezes eu pego esse documento, eu corro atrás, porque eu sei que a pessoa trabalha, chega tarde no serviço, e para quem cuidar da informação, não chegou. Eu pego o documento e vou lá eu mesmo. Você vai. Beleza, vai conseguir o documento. Não chega no outro dia e fala assim, meu documento não, está muito cansado. Perdi a hora. Entendeu? Entendeu? Preguiça de levantar as Olha, é questões. difícil. Você Acho achou que que é não podia. Ou fala assim, vou falar para mim esses dias. Não tem problema não. Eu falei, você vai perder o cargo que você já fez, está tudo prontinho para cirurgia. Não tem problema não, pode marcar para outro dia, depois outro dia eu vou lá e eu faço isso tudo de novo. Essa pessoa, vocês acham que ela foi para onde? Tudo. Beleza. Vai ficar lá, até ela assim, saber reconhecer. Então ela vinha atrás e falou, tal dia você foi e você não compareceu. E tirou a vaga de que precisava. E aí a situação é essa. Mais alguma pergunta, algum questionamento? Da questão do farmacêutico, que nós estamos com o PSS aberto. Hoje, o último dia é hoje para se inscrever, até às 23h59. Tem 2 inscritos, que a gente sabe até agora, tem 2 inscritos. Vamos ver se até meia-noite alguém mais se inscreve. Por que hoje está que nós não temos profissional aqui, né, formado aqui no município ainda. Por que pessoas de fora não estão vindo? Porque o que está acontecendo? Abriu-se vários concursos públicos na região e o salário nos outros municípios está bem maior do que o nosso aqui.
Para nós mexer no salário do farmacêutico, tem que se mexer em todos os salários de todos os servidores. Não é igual do professor, não é igual do ACS, do ACE, do professor ainda quando tinha a lei, né? Hoje não tem mais a lei, então não está nem tendo aquela correção que sempre fazia lá, mandava um projeto de lei para a Câmara e aprovava lá o piso deles. Mas que nem o agente comunitário de saúde, o agente de endemias, eles têm, por lei, na Constituição Federal, determinando o deles lá. Se o salário mínimo for para R$5.000, eles vão ganhar R$10.000, que está lá, que eles são 2 salários mínimos. Tá? Então, assim, como nós temos plano de cargo e carreira, então, assim, existe a isonomia salarial. Então, se o prefeito reajustar para o farmacêutico, todos os outros setores podem entrar judicialmente também pedindo. E vai pedir e vai ganhar. Para isso que serve sindicato de servidores e assim por diante. Então, assim, é uma coisa que tem que ser analisada muito bem. Muitas pessoas aí estavam criticando, falando, mas o farmacêutico lá em Nova Aliança está ganhando R$5.000. Ok, infelizmente eles reajustaram lá o preço do salário deles lá. Então, assim, infelizmente a gente tem que também começar a dar uma mexida, pensada nessa parte aí, só que a gente tem que começar também, para todos. Então, assim, não é só ir lá e mexer no do farmacêutico. Se futuramente, lá em cima, Brasília, definir um piso salarial, daí é diferente. Aí é diferente. Mas, infelizmente, enquanto isso que não tem, nós temos que ir pelo que existe na nossa lei. Se o prefeito vai ter condições, vou aumentar tantos por cento, vou reajustar, aí é uma coisa que tem que ser analisado com bastante olhar ali, verificar cálculos, porque tudo que aumenta despesa, isso vai aumentar a hora extra, vai aumentar tudo. Então, mexeu no piso do servidor, ele reflete em tudo, ele reflete no adicional tempo de serviço, ele reflete no valor da hora extra, ele reflete no adicional noturno, então ele vai refletir em tudo. Tá? Então, assim, é uma das coisas aí. Esperamos que venha alguma dessas farmacêuticas aí para poder estar assumindo aqui, né? Mas a gente só vai também estar sabendo a partir de amanhã. Amanhã aí tem o edital de classificação e o período de impugnação. Então ele vai até sexta-feira, se eu não me engano. E o município só vai poder chamar a partir da próxima semana o farmacêutico. Então tem tudo um trâmite legal que tem que ser seguido. Então por isso que até ficamos aí, demorou uns dias até abrir esse novo PSS. Por quê? Porque tinha pessoas classificadas no PSS anterior que nem faculdade ainda terminou. Mas eles fizeram, tá certo? Qualquer um que está estudando tem que fazer. Mas a gente tinha todo o tempo, o prazo ali para publicar, eles se apresentarem ou eles desistir da vaga. Tá? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Então nós vamos estar passando para a audiência de metas fiscais, que envolve todas as despesas,